Conta pra gente, então, quais são os principais mitos da análise eleitoral? Uma delas que eu gosto muito é essa ideia de que o eleitor não é racional. O eleitor é racional. Mesmo que nem sempre ele age dessa forma, mas ele é racional, porque a gente está trabalhando assim. Pode ser que um ou outro cara, esse cara aqui está tomando uma ação que não é nada racional, mas quando a gente olha o grosso do eleitorado, a gente consegue, não de hoje, de vários anos, perceber que as escolhas são baseadas, de fato, nessa ideia de racionalidade que a gente está apresentando aqui, que é aquilo que as pessoas estão fazendo aquilo que elas preferem, elas estão votando no candidato que elas colocaram em primeiro lugar na ordenação de preferências. Isso é ser racional. Né? Segundo ponto, que elas são capazes, de fato, de explicar por que elas votam daquela forma. Então, assim, não é que elas estão votando no candidato A, que eu não gosto, porque elas não perceberam que o candidato B, que eu gosto, é muito melhor do que o A. Né? A gente vê isso o tempo todo acontecendo, né? A pessoa tentando te convencer a mudar de voto, tentando falar que a sua escolha é ruim. Isso é a minha escolha, né? Com base nos meus valores, nos meus critérios. E por que ela vai ruim? Porque eu não estou usando os seus critérios, os seus valores? Aí é óbvio que ela vai... Não faz sentido isso, né? Então esse é um segundo mito. Terceiro mito, né? Que os meios de comunicação... E olha que sou um cara que pesquisa efeitos de mídia há uns 15 anos, né? Que os meios de comunicação são capazes de mudar a opinião das pessoas, assim... E não é assim que funciona. As pessoas, como eu disse, né? Elas não são tabula rasa, né? Que mais? Cara, e assim, quando a gente começa a ver exemplos de campanha, a gente vê isso claramente acontecendo. Vou dar 2 exemplos, um de 2018 e um atual. E aí eu vou ter que falar nome de candidato, né? Enfim, mas não é propaganda para nenhum candidato, viu, gente? Não sei se as pessoas vão lembrar que quando estava a eleição de 2018, pelo fato do presidente Bolsonaro, na época candidato, então, não estar num partido grande, ia ter muito pouco tempo de TV, se imaginava que quando a campanha começasse, ou seja, o horário eleitoral gratuito começasse, o Alckmin, que era do PSDB, tinha feito uma coalizão e tinha 10 minutos de televisão, ia conseguir, eu lembro da palavra, era essa, desidratar o Bolsonaro. Né? Por quê? Qual que é a ideia que está na cabeça das pessoas? Olha, o cara tem 10 minutos de televisão. Televisão é um meio de comunicação muito poderoso. As pessoas são facilmente manipuláveis. Quando começa a campanha, Bolsonaro desidrata, Alckmin cresce, vai ser o cara que vai competir com o candidato do PT que eventualmente viesse na disputa. Aí eu olhava para aqui e falei, cara, não. Primeiro, essa ideia de que tempo de TV equivale à capacidade de influência do comportamento do eleitor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mesmo porque eu sei também, vários estudos, que as pessoas não ficam o tempo todo assistindo aqueles 10 minutos de propaganda. Né? Então, não tem uma correlação aí positiva e forte. Tá? Segundo ponto, que eu entendia, e isso era manifesto, né, naquela época, que o nível de entusiasmo dos eleitores do Bolsonaro com a candidatura dele era muito grande. E eu sabia, por A mais B, né, que eleitores entusiasmados são muito pouco abertos a mudar de opinião, independente de um candidato ter 10 minutos ou não de tempo na televisão. Então, quando você olhava para aquilo, eu falei, cara, o Bolsonaro não vai perder voto por causa de horário eleitoral. Tinha uma outra coisa interessante que já tinha sido também vislumbrada em eleições anteriores, quer dizer, o PSDB, independente dos problemas que ele tem hoje, né, que é um partido extremamente muito, muito, muito menor do que já foi em outros momentos, mas o fato do PSDB também ter sido o partido do presidente da República por 8 anos, cobrou um preço, que foi terminar uma gestão de maneira muito mal avaliada, em comparação, inclusive, com o próprio PT, o ex-presidente Lula, e até naquele momento a ex-presidente Dilma, ela não tinha uma avaliação tão ruim. Desculpa, estou falando de 2018, não 2014. Mas, enfim, então você percebia que, do ponto de vista comportamental, não tinha nenhum motivo para eu esperar que o Bolsonaro perdesse voto. E foi o que aconteceu. Por mais que algumas pessoas acreditassem que isso pudesse acontecer. Mas de onde que veio essa crença que ele poderia perder voto? Desses mitos. De concepções equivocadas sobre como as pessoas decidem que elas vão votar. Né? Então, é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, a gente está pensando no contexto atual. Né? Uma das coisas que a teoria da escolha racional ensina para a gente é o seguinte, para o eleitor poder fazer a diferença de fato entre os candidatos, ele precisa encontrar alguma questão, algum ponto em que essa diferença seja de fato importante. Tá? Importante mesmo, né?
Pode ser que seja economia, pode ser que seja educação, pode ser que seja alguma outra questão. O que elenca a preferência. No nosso exemplo do bolo o sabor do bolo faz com que eu tenha um elenque a prioridade entre eles. É o de chocolate, laranja e coco. Ou seja, isso é achar qual é o sabor, formato, tamanho, espessura, textura, se é mais molhadinho, menos molhadinho, sei lá, etc. Isso daí não importa muito, não. Então, o grande lance é achar o que é essa preferência, o que faz ativar essa ordenamento de preferências. Uma questão assim, em que é fácil o eleitor, você saber que o eleitor, isso para ele é importante, por isso que ele vai sempre tomar essa decisão. Ideologia. Se é um eleitor que tem ideologia, ele sempre preferia o candidato ou o partido mais próximo dele ideologicamente. Mas quando isso não existe, quando não tem ideologia ou a ideologia é muito fraca, ele vai ter que buscar outras dimensões. Aí vamos pensar em coisas mais concretas. O que a gente está observando hoje, no momento que a gente está gravando essa entrevista? Você tem lá, você tinha um programa de transferência de renda muito forte, que era o Bolsa Família, que foi um programa importante, de fato, para reeleger o presidente Lula, o ex-presidente Lula, para conseguir fazer a eleição da Dilma, mas não foi o único, nem a coisa mais determinante para que ele fosse, que o PT se perpetuasse no poder por tanto tempo. E aí, qual foi, por exemplo, uma estratégia que a gente está vendo na atual gestão? Né? Mudar o nome do programa e, eventualmente, aumentar um pouco os recursos, a transferência de recursos até o final do ano. A gente está falando aqui em 2022. Vai dar certo? Teoricamente, não. Por quê? Porque se o governo do PT tinha um programa de transferência de renda e o governo do presidente Bolsonaro tem um programa de transferência de renda, programas de transferência de renda deixam de ser um fator que diferencia um do outro. E aí o que o eleitor faz? Ele vai buscar um outro fator em que ele possa diferenciar um do outro. E geralmente isso é o quê? Avaliação de governo. E aí ele vai fazer o quê? Vai comparar governo Lula com o governo Bolsonaro. E aí, só para a gente tentar quantificar um pouco essas informações, Lula termina sua gestão com 70% de aprovação. Bolsonaro está com 30%, alguma coisa nesse sentido. 70 menos 30 dá 40, né? Então tá fácil de explicar, num certo sentido, por que as pessoas estão votando mais no Lula que no Bolsonaro. Não adianta ele fazer a estripulia que ele achar que tem que fazer, porque não vai dar certo. Por que ele está tomando essa decisão de gastar mais dinheiro com o programa de transferência de renda, de mudar o nome do programa, etc? Provavelmente porque ele falhou em outras dimensões, né, em outras questões que são importantes para as pessoas, e ao mesmo tempo também porque ele tem uma premissa equivocada de que basta mudar o nome do programa e botar mais R$100 no bolso das pessoas que elas vão simplesmente migrar o voto delas. Não é assim que as pessoas agem, não é assim que elas funcionam.